Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal Daniele Bolos e hoje o nosso vídeo vai ser da decoração desse lindo bolo de 2 andares. Fique conosco até o final. E aqui pessoal, para começar a confeitar esse bolo, eu já dei uma leve camada de chantilly. Esse bolo pessoal é o bolo da parte de baixo, é o bolo maior. O tamanho dele é de 25 centímetros de diâmetro e 10 de altura. Aqui, pessoal, estou usando o meu saco de confeitar sem o bico. Estou usando o corante rosa da Fab. E aqui eu estou usando chantininho batido com leite em pó, hidratado com leite integral e leite condensado ao ponto de espátula. Gente, quando é um bolo de um andar só, eu costumo colocar numa tábua de MDF com tamanho maior de 10 centímetros. Aqui no caso, como o bolo seria 25 centímetros, a tábua que eu usaria normal seria de 35 centímetros. Só que como é um bolo de 2 andares, para facilitar levar, então eu prefiro colocar numa tábua um pouquinho maior. Essa tábua de MDF que eu estou usando, ela é de 40 centímetros de diâmetro. E aqui, pessoal, como vocês estão vendo, eu passei o chantilly, evitando deixar brecha. E aqui eu já passei nele todinho. E eu estou vindo com essa espátula de alisar, dando uma alisada em volta do bolo e já ajeitando um pouco a quina. Lembrando, pessoal, que aonde tiver falha, a gente tem que vir preenchendo. Esse bolo, pessoal, eu não vou usar espátula de textura, eu vou usar pincel para fazer uma leve textura. Então, quando eu faço um bolo que ele é com pincel de culinária para fazer a textura, então eu gosto de deixar ele já totalmente lisinho e também gosto de já deixar a quina pronta. Eu venho, aliso ele, deixo a quina pronta para depois eu vir com o pincel, porque quando a gente passa o pincel, pessoal, não vai alterar o seu chantilly, apenas só vai fazer a textura. Quando a gente usa a espátula de textura, se o seu bolo estiver um pouquinho torto, ela mesmo já vai endireitando. Então é diferente. Como o pincel de textura ele não vai endireitar o seu bolo, o ideal é você já deixar ele prontinho só para passar o pincel. E aqui, pessoal, como vocês estão vendo no vídeo, eu estou fazendo a quina do bolo. Eu já alisei toda a lateral. Então aqui na hora de fazer a quina, pessoal, eu estou tirando o excesso do chantilly numa espátula e limpando a espátula menor em um pano. Quando a gente passa a parte de baixo da espátula no paninho, então a parte de baixo da espátula fica totalmente limpa. Então, fazendo esse procedimento, não tem como você borrar a sua quina. O ideal é fazer isso, tá, pessoal? E depois de feito isso, eu estou usando esse pincel de culinária de silicone para fazer essa leve textura no meu chantilly. Lembrando que aqui eu ainda iria fazer as bordas, então não tem necessidade de limpar totalmente a tábua. Como vocês viram no vídeo, eu vim fazendo a textura e tirando um excesso no paninho. Ou vocês também, se preferirem, você pode fazer a textura já subindo diretamente no bolo sem precisar estar limpando. Eu prefiro fazer assim. E aqui, depois de terminada a textura com o pincel, eu estou usando na minha bombinha com álcool de cereal o pó de decoração rosa cereja da Fab. Na hora de vocês diluírem, pessoal, o pó de decoração fica a critério de vocês. Se vocês quiserem uma cor um pouquinho mais forte, você bota um pouquinho mais de pó. Se vocês quiserem uma cor mais fraca, você bota menos pó. Quando eu vou fazer decoração com pó, pessoal, eu testo primeiro antes de jogar o pó de decoração no bolo. Então, quando eu testo, eu vejo se está na cor que eu já quero. Mas lembrando, pessoal, que quando vocês forem usar o pó de decoração, ele sempre vai modificar um pouco a cor, tá? Na hora que vocês jogarem o pó de decoração no bolo, ele vai ficar uma cor, mas depois de uns minutos, ele começa a ficar um pouquinho mais forte. Essa fica a dica, tá? Se vocês acharem que tá um pouquinho fraco, é só deixar que depois ele vai abrir a cor. Depois de feito isso, pessoal, eu estou aqui com o meu saco de confeitar. Estou usando o bico número 22, ele é um bico pequeno. Estou vindo fazendo essas mini roseta. Estou fazendo em volta todo do bolo, vou fazer 2 camadas dessa roseta. O corante aqui usado
foi o mesmo corante que eu usei na decoração do bolo, foi o rosa da Fab. E lembrando, pessoal, eu tingi o chantilly para fazer a decoração desse bolo, porque na hora de vocês jogarem o pó de decoração, se o chantilly tiver branco, vocês vão gastar mais pó de decoração. Então fica essa dica, vocês podem deixar um rosa claro para poder fazer um fundo para o pó de decoração, para vocês não gastarem muito pó de decoração. Porque já teve decorações que eu fui fazer e eu não tingi o chantilly e deixei o chantilly branco. E eu vi que eu gastei bastante pó de decoração para chegar à tonalidade que eu queria. Então essa é a dica, pessoal, tingir um pouco o chantilly para depois vocês jogarem um pó de decoração em cima. E aqui, pessoal, como vocês viram, criou um pouquinho de ar na hora de eu fazer a roseta, então eu não cortei essa parte para vocês verem que se caso acontecer isso com vocês, é só vocês pegar um garfo e tirar que ele vai sair perfeitamente e vocês podem continuar fazendo a sua roseta. Essa roseta, pessoal, é super fácil, ela é um C de dentro para fora. E assim ficou as nossas rosetas, fiz 2 camadas, por isso que eu não pintei o bolo todo, como vocês viram, eu só pintei a parte que iria ficar exposto, então não tinha necessidade de eu tacar o pó de decoração nele todo. E aqui, pessoal, eu estou usando esse pratinho, ele é um disco de isopor, eu centralizei no meio do bolo e marquei para poder, quando eu vier colocar o bolo de cima, eu saber aonde eu venho posicionar o meu bolo para ele não ficar torto. E aqui, pessoal, eu estou usando esse caninho, ele é um caninho para suporte de bolo de 2 andares mesmo, vocês conseguem comprar em casa de festa, é super fácil, como vocês estão vendo no vídeo, eu encaixo o caninho, levanto e aonde ficou a marca de chantilly eu venho e corto. Lembrando, pessoal, que bolo de 2 andares tem que fazer a estrutura para não ter o perigo dele desmoronar. Sempre fiz essa estrutura de bolo e deu super certo. Até hoje nunca aconteceu de um bolo de 2 andares meu cair. E esse canozinho, pessoal, como vocês estão vendo, eu fiz 4. Eu acho que esses 4 já é o suficiente. Como eu já falei, deu super certo comigo até hoje. E aqui, pessoal, como vocês estão vendo no vídeo, eu colei esses 2 discos. O menorzinho é o do tamanho do bolo de 15 centímetros e o disco de fora é de 18 centímetros de diâmetro. Esse segundo bolo eu gravei tirando para poder vocês verem como que eu coloco o disco no bolo. Eu optei fazer assim, com esse disco um pouquinho maior pro lado de fora, porque também o bolo iria vir com os detalhezinhos à borda. Mas se for um bolo que você não vai colocar nenhum detalhezinho na borda, vocês podem pegar a tesoura e cortar um pouco do disco maior, para poder ele não ficar exposto. E aqui, como vocês estão vendo, estou dando essa leve camada de chantilly. Esse segundo bolo ele tem 15 centímetros de diâmetro e 10 de altura. Como vocês viram, a massa ela foi uma massa meio a meio e o recheio foi de ninho e chocolate. Então esse recheio que eu usei é um recheio bem consistente, a massa também estava bem consistente. Então quando o nosso bolo está assim, não precisa fazer a blindagem de ganache. Mas se caso vocês verem que o seu bolo ficou um pouco meio macio demais, ou tá meio tortinho, ou tem risco do recheio vazar, vocês fazem uma pequena camada de ganache em volta do seu bolo para fazer a blindagem. E aqui, pessoal, nessa parte de cima, eu estou usando também o mesmo chantilly que eu usei na parte de baixo do bolo, chantininho batido com leite em pó, hidratado com leite integral e leite condensado ao ponto de espátula. E o corante foi o rosa da Fab. Depois de passar o chantilly um sobre o outro, para evitar criar na hora de espatular o bolo, eu estou dando essa leve passada de espátula no bolo, essa espátula de alisar. Também faço isso também nas decorações, que é com espátula decorativa, porque eu acho que facilita bastante quando a gente alisa o bolo primeiro, antes de passar a espátula de textura, mas também fica a critério de vocês, tá, pessoal? E aqui, como vocês estão vendo, estou preenchendo onde está faltando o chantilly. Gente, eu amei a decoração desse bolo. Fui eu mesmo que fui fazendo, porque esse bolo era para mim mesmo, pro meu chá de bebê. E eu adorei o resultado. E espero que vocês também venham gostar do resultado.
É porque eu fui fazendo do jeito que eu imaginei que iria ficar legal e deu super certo. E aqui, pessoal, estou usando a espátula de textura número 14. A marca eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo. E aqui, pessoal, depois de feito isso, eu vou fazer a quina do bolo. Como eu fiz no primeiro de baixo, estou fazendo nesse menor. Lembrando que eu estou tirando o excesso na espátula e passando a espátula menor em um paninho para poder não borrar a quina. E aqui na parte de cima, pessoal, estou fazendo essa texturinha com o pincel de culinária também. Gente, vocês também podem optar em deixar liso ou usar a própria espátula de fazer a quina para fazer também a decoração na parte de cima, mas eu prefiro fazer com pincel. E aqui, pessoal, estou usando esse pó de decoração. Ele é um brilho, ele é um glitter. Ele é um glitter na cor pink. E aqui, pessoal, estou usando a bombinha. Ela está com canudinho, mas não tem álcool de cereal. Ele é o glitter puro. E eu fui jogando aos poucos, só na parte de cima do bolo. Gente, no vídeo não tá dando para ver muito bem, mas pessoalmente ficou lindo. Esse pó de decoração pink realçou porque ficou tom sobre tom. E aqui, pessoal, como vocês estão vendo, a bordinha do prato de isopor, o disco, eu vim com a faca e tirei o excesso. Não tirei tudo porque iria vir um detalhezinho, então não tinha necessidade. E aqui, pessoal, essa é uma das partes que a gente às vezes sempre tem medo, mas fazendo esse processo também fica super bacana, não é tão difícil. Com a espátula que eu usei para fazer a quina do bolo, eu coloquei esse palitinho de churrasco no meio e vim dando suporte e coloquei no centro de onde eu já tinha marcado. E deu super certo, tá, pessoal? Como vocês estão vendo aqui, estou usando o bico 1M e estou fazendo essas mini pitanguinhas em volta do bolo de cima. O chantilly foi o mesmo chantilly usado na decoração. E ele ficou assim. Depois de terminar a decoração, eu estou finalizando com o topper. Gente, eu amei a decoração que ficou esse bolo e espero também de coração que vocês estejam gostando. Se vocês estão gostando, pessoal, não se esqueça, se inscreva no canal e deixe o seu like. E aqui, pessoal, só para dar um destaque, estou usando esse pó de decoração Brilho Rico, só para dar mais um destaque, mas ficou lindo. E não se esqueça, tá, pessoal? Deixe também nos comentários o que vocês acharam da decoração desse bolo. É uma honra responder vocês, é uma honra ter vocês aqui. E lembrando que esse bolo, pessoal, dá para 50 pessoas. E aqui, pessoal, foi o resultado do nosso bolo de hoje. Espero mais uma vez que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.